Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo. O filme começa, na verdade, era uma adaptação de um romance de uma autora que chama-se Marta Batalha. O romance tem o mesmo título do filme. E eu entendi que esse romance era um romance muito importante de ser adaptado no momento que eu comecei a pensar um pouco sobre as possíveis histórias que tinham de mulheres hoje que têm entre 80 e 90 anos, por exemplo, que foram pessoas que passaram por momentos super adversos na vida, mas que eu acho que a gente sabe pouco pelo que elas passaram para poder estar até aqui. Então foi o primeiro disparo assim, que eu tive para fazer o filme foi esse, e acho que teve uma coisa muito pessoal. Assim, eu venho de uma família que é constituída basicamente por mulheres, assim, uma família que eu não diria matriarcal, mas é uma família onde muitos ou dos homens foram embora, estavam ausentes, assim, e eu me identifiquei muito quando eu li o livro, assim, e eu me dei muito conta de que o filme poderia ser o retrato daquelas mulheres da minha família, que eu achava que a gente sabia muito pouca coisa sobre elas. Então isso foi um disparo importante. E eu acho que tem uma última coisa que não é menos importante, mas que foi se tornando cada vez mais forte durante o processo do filme, que é tentar fazer um filme que seja sedutor, um filme que seja agradável, um filme que seja bonito de ver, mas ao mesmo tempo um filme que tem uma mensagem política forte. Então, acho que uma outra coisa que para mim foi super importante foi falar de quanto que uma sociedade conservadora e patriarcal pode ser nociva à vida das pessoas, assim. Então, em última instância, é um filme que fala muito de intolerância e que tenta colocar um quadro ali na frente que é onde a gente entende que a intolerância ela pode realmente ser muito nociva à vida da gente. Eu acho que a ambiência de um filme, ela basicamente é quase como se você estivesse compondo uma música, assim, né? Você vai juntando ali uns instrumentos e você vai um pouco tentando encontrar um tom. Então é um trabalho de processo mesmo. Você vai procurando ali, você vai entendendo que cores que o filme tem, quais são as cores dominantes, qual a de interpretação, onde que você coloca a câmera, que lente você tem, né? Você tem um menu de possibilidades, assim como você tem numa orquestra. E no caso desse filme, assim, eu acho que eu estava procurando muito fazer um filme que falasse do passado, que falasse de um momento onde o mundo, né, falasse de um passado na década de 50 especificamente, que era um momento onde a família era muito valorizada, onde existia um certo conservadorismo reinante na sociedade, mas que ao mesmo tempo eu queria muito evitar de fazer um filme velho, assim, um filme, já é um filme sobre o passado. Quando eu falo de um filme velho, um filme com poeira, um filme que na verdade não atraísse a atenção de uma nova geração. Então uma das coisas que foi muito importante para mim foi como tornar um filme que se passa na década de 50 atrativo o suficiente para um público que está aí hoje. Eu acho que isso se dá com vários elementos, assim, eu acho que isso se dá com a cor, isso se dá com a luz, isso se dá com o registro de interpretação. Então isso tudo, na verdade, eu tento procurar a cada filme, assim, mais do que pensar que eu tenho um estilo ou que eu tenho um jeito de criar ambiência, assim, para mim eu sempre fico muito interessado no que é que a história pede, assim. Então nesse sentido, só para te dar um exemplo, assim, acho que quando a gente fala em filme de época, raramente a gente pensa em cenas de nudez ou em cenas onde de fato, assim, a gente não esteja fazendo um cinema pudico. Então esse filme, por exemplo, uma das outras coisas que eram muito importantes para mim era que fosse um filme feito no passado, mas para o presente. Olha, eu acho que tem duas coisas, assim, né? Uma coisa chama-se carisma. Então a primeira coisa que eu tento entender num ator, independente de quem é o ator, assim, um pouco quanto que eu me interesso para olhar para aquela pessoa, assim. Então tem sempre uma coisa que eu tenho feito ultimamente que eu chamo o teste de descascar batata, ou teste de beber água, quer dizer, que é uma câmera fixa durante 3 minutos, onde eu olho alguém fazendo um ato cotidiano muito banal, assim, descascar batata é um ato repetitivo e tal. E se eu consigo ficar olhando para alguém descascando batata por mais de 3, 4 minutos, é que essa pessoa tem algum mistério, entendeu? Então isso é a primeira coisa que eu faço, é muito simples, assim. Tem que ter mistério, tem que ter né, eu como diretor tenho que querer saber mais sobre aquela pessoa. E aí eu acho que uma outra coisa importante que eu levo muito em conta, assim, essa pessoa consegue fazer isso 2 vezes, né? Porque cinema não é documentário, né? Ficção não é documentário, tem que ter take 2, take 3, take 4, então isso para mim é o mais simples, assim, é onde eu passo a maior parte do tempo. Acho que é muito importante também entender
fisicamente como é que você imagina seu personagem, né? Então a mistura do físico da pessoa junto com a possibilidade de emanar algum mistério, assim, interesse, e depois com a possibilidade técnica mesmo de ter os elementos e os instrumentos para poder, né? Você nunca faz uma cena, geralmente você tem mais de uma posição de câmera, você faz mais de um plano, então será que a pessoa consegue repetir 2, 3 vezes e ativar a emoção que aquela cena precisa, né? Então acho que isso não é só pelo fato de que a pessoa tem um físico que te interessa para o personagem, mas eu acho que tem uma hora que é muito prático, assim, o quanto que aquela pessoa vai dar conta de fazer o que você está precisando que seja feito. Às vezes nem precisa ser um ator, às vezes é um talento natural, assim, né, que você tem, mas eu acho que é importante testar esse talento, assim. Eu acho que você sempre procura entender, né, tem referências positivas e negativas, assim, o que é que você não quer fazer e o que é que você quer fazer. Eu acho que uma das maiores referências é o melodrama enquanto gênero, assim, eu acho que é um gênero que foi muito utilizado na década de 50, exatamente para se fazer uma crítica da família, assim, o melodrama é sempre um gênero que fala de personagens que são um pouco afogados pelo mundo e que tentam colocar a cabeça fora d'água, assim, então nesse sentido é um pouco que essas duas personagens passam, então me parecia um gênero importante e adequado para contar essa história. Eu acho que tem alguns diretores e diretoras que me interessam muito, assim, tanto fora do Brasil como no Brasil. Acho que tem um diretor que eu adoro, que chama-se Douglas Sirk, que é um diretor americano, na verdade alemão, que fez muitos melodramas de família, que eu via na sessão da tarde, na verdade, quando eu assistia televisão, que eu era adolescente. Tem uma autora brasileira que eu gosto muito, que é a Janete Claire, assim, que é uma autora de novelas da década de 70, assim, que eu acho que também falava e fazia isso de maneira muito contundente. Tem uma outra diretora brasileira que eu gosto muito, que é a Suzana Amaral, que fez um filme muito importante para mim, que é A Hora da Estrela, assim, que também fala da condição feminina de maneira muito precisa, mas com muita poesia. Essa pergunta é ótima, assim, acho que no momento atual, o que é pensar cinema para mim é pensar que cada filme, para ele ser realmente bom, ele leva um tempo para ser feito, e eu acho que é muito importante que os filmes que sejam feitos, eles precisem ser feitos, que não sejam só filmes ou que eu queira fazer, ou que alguém queira fazer, mas eu acho que é importante se perguntar profundamente, né, em 2019, fazer um filme é um ato muito gigante, assim, né, então acho que é muito importante se perguntar o tempo inteiro, essa história precisa ser contada? A segunda pergunta é, sou eu a pessoa para contar a história? A terceira pergunta é, a quem isso interessa? Assim? Então eu acho que são 3 perguntas muito importantes, e eu acho que a gente vive um momento incrível do cinema, assim, porque eu acho que a gente tem muito mais possibilidade, liberdade do que a gente tinha 20 anos atrás, assim. Ao mesmo tempo tem uma grande questão que não é a produção, um pouco o que me inquieta é como chegar nas pessoas, né? É um pesadelo você abrir uma plataforma de internet que tem 400 e tantos filmes para você escolher, assim, então por que vão escolher esse filme? Então acho que essa pergunta ela tem que ser colocada o tempo inteiro, assim, o que há nessa história que é singular, que vai fazer com que as pessoas se interessem por esse filme. E a outra coisa que eu acho é que a gente vive num estado bastante preocupante no mundo hoje, assim, não só por questões óbvias como o aquecimento global, como a insurgência de um certo extrema-direita, assim, no mundo inteiro, que é pautada pela intolerância. Então acho que o cinema ele terá que ter cada vez um cunho de crítica política, não no sentido de crítica política frontal, assim, mas ele tem que ter de fato uma razão de existir, e eu acho que a gente tem que lembrar que ele tem uma força gigante, assim, né, de que ele pode de fato mudar o mundo, assim. Então acho que isso que me deixa muito animado de continuar a fazer cinema. E eu acho que tem uma outra coisa que eu fico sempre me perguntando, assim, né, será que eu preciso continuar fazendo isso? Será que é necessário para o mundo, né? O mundo está desabando e a gente continuando fazendo um negócio que é caro, que é trabalhoso e tal, mas eu acho que a gente precisa sempre continuar sonhando, assim. Então o cinema é um pouco esse lugar, assim, que você provém, que você constrói, que permite com que você possa resistir, pelo menos no sonho, entende? Não, eu acho que a crítica ela será sempre necessária, não só no cinema, mas em qualquer ação humana, assim, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha um olhar exterior sobre algo que você, principalmente numa prática artística, chega um momento que você perde um pouco a perspectiva do que você está fazendo. Eu acho que o crítico, ele sempre, né, quando é uma crítica vertical e quando é uma crítica realmente muito sério, assim, eu acho que realmente é sempre muito bom, porque às vezes ele te faz ver coisas que você não viu quando você está fazendo a obra, e talvez seja duro para um filme, mas talvez ajude no outro, entende? Então acho que realmente
Eu acho que se a gente não tiver a crítica, a gente vira robô, né? Porque a gente, na verdade, você sempre tem que ter esse embate entre o que você está fazendo e alguém que está vendo isso de um outro lugar, entendeu? E, então eu sou muito da opinião de que é uma atividade importantíssima, mas ela tem que ser de fato uma crítica vertical e não somente, eu acho que quando vira perigoso é quando vira uma opinião sobre alguma coisa, né? Então, quando essa opinião é articulada de maneira coerente, eu acho que isso é muito produtivo, assim.